Bem-vindas ao Blossom Podcast e o episódio de hoje vai ser com uma convidada especial. É um reencontro bonito com uma mulher que tem acompanhado de perto em todo o desenvolvimento da sua marca pessoal, comunicação digital. É uma mulher incrível que traz uma visão muito relevante e única na área da nutrição, porque mais do que falar sobre alimentação, ela inspira um olhar sobre nutrirmos-nos como um todo e traz para a sua prática ferramentas também pouco convencionais na sua área. E hoje vamos mergulhar na sua história, nos bastidores da sua marca e nos caminhos internos que a trouxeram até aqui. Quem me conhece já tem pistas suficientes para saber de quem é que eu estou a falar. A Ana Guimarães, que é a alma por trás da Ana Guimarães Nutrir. Querida Ana, bem-vinda e gratidão por teres aceito o convite outra vez para essa conversa, essa nova conversa, não é? Uau, gratidão é o que eu sinto. Estava a ouvir-te aqui nesta introdução e quando outras pessoas falam sobre nós e o nosso percurso, parece que vem assim uma onda de calor tão bom de sentir. Então, olha, grata por tudo o que tu disseste e pelo convite. Eu reescrevi porque eu fui buscar o podcast que nós gravamos, porque nós nos reunimos em 2022, no início de 2022, temos um podcast que nunca chegou a ver a luz do dia. E hoje fui ouvi-lo para buscar inspiração e ver o que é que tínhamos falado na introdução, mas acabei escrevendo aqui de coração. E depois eu vi o podcast e pensei, gente, por que que esse podcast não foi publicado? Não Mas era para pronto, ser. tudo tem o momento certo, o lugar certo. Eu estou mesmo feliz de receber-te aqui nessa nova fase da Blossom também. Acho Sim, que esse faz teu, todo sentido. esse teu novo projeto, lá está. Nós tivemos tu fizeste este convite do podcast em 2022, eu já nem tinha essa data presente, mas agora quando voltaste a convidar, eu dizia, acho que te disse, nós éramos outras duas pessoas, claro que temos, e isto aqui se calhar é o objetivo de hoje, é ir para trás e perceber o que é que foi o desafio, o que é que foram as conquistas, mas a verdade é que tanto eu como tu somos outras pessoas agora. E acho que com outra integração de tudo aquilo que foi feito e foi dito e foi produzido e foi realizado, acho que é o momento, por isso não tinha que ser. O outro fica só assim para recordação. Sem dúvida. Imagina, há 3 anos, muita coisa já aconteceu, não é? Tu Sim. tinhas a tua marca lançada há pouco tempo. Foi nesse ano? Hoje foi ali na transição, não é? Uhum. E hoje já tens outras abordagens acrescentadas também no teu trabalho e um percurso muito consistente e muito bonito. E hoje gostava muito que pudéssemos explorar um pouco sobre o que é que te levou a criar a tua própria marca e o teu caminho como uma profissional, com uma profissão de certo modo tradicional, não é? Que é a Uhum. nutrição, mas com essa integração holística. E partilhares um pouco sobre os desafios que tens encontrado, ehm, e também as conquistas, porque o meu propósito é porque, de trazer-te aqui, é porque tens uma jornada mesmo muito inspiradora, ehm, com uma presença digital muito humanizada, muito original, muito tu, e acho que precisamos de mais disso no mundo, não é? Sim. Precisamos dessa autenticidade e tu trazes isso, e é por isso que o teu percurso é tão relevante também nesta área. E, e é isso, Olha, gostava de ouvir. Diz. desculpa, eu até se quiseres, ou se me permitires, eu começava do fim para o início, do que tu disseste, porque com alguma frequência eu recebo feedbacks de como é que é a minha página e de pessoas que vão chegando e que fazem, pronto, que são gentis e que fazem assim alguns comentários e me perguntam com frequência quem é que gere a minha página.
E é muito interessante porque sou eu, não é? Sou eu sozinha que faço as publicações, sou eu que escrevo tudo o que lá está. O compromisso gráfico foi um início que foi contigo, e já lá vamos, não é? Por isso houve aqui um chão, e eu digo-te isso muitas vezes nos nossos momentos de colaboração, tu dás-me chão, dás-me uma estrutura para muitas coisas, e acho que chão é a palavra. Por isso, quando também me ajudaste com esse chão da criação da página do Instagram, eu senti-me muito segura para dar aso àquilo que eu fui percebendo que é o meu lado criativo e o meu lado de mexer nas aplicações que ajudam as publicações, e tira daqui, põe da colar, e agora edita, e agora apaga. Então, eu de facto sou a única pessoa que contribui para a minha página. E se me permites, para as pessoas que depois se aproximarem de ti e do teu trabalho, nós só conseguimos tocar as pessoas se formos de facto verdadeiras, se formos humanas. Então, eu na minha página coloco um bocadinho de tudo. Coloco da Ana profissional, da Ana mãe, da Ana filha, da Ana que está feliz num dia e que está desolada no outro. Então, não consigo ter aqueles filtros de não, isto é uma página profissional, então vamos só dar conteúdo profissional. Uhum. E é a minha experiência, por isso é que tu resolveste convidar-me a mim, mas acho que de outra forma os conteúdos são só perfeitinhos e bonitinhos e parece que nem têm alma. Então, sim, acho que é cada pessoa que deve, porque isto é um cartão de visita cada vez maior, não é? De nós chegarmos às pessoas. Então é com o nosso dedo, é com a nossa impressão digital, não é seguindo só algoritmos. E realmente o meu início contigo foi logo muito espontâneo. Eu encontrei-te na tua página do Instagram, apareceu-me no feed, fiz-te um contacto, tu, salvo erro, não sei se foi no dia, mas no dia a seguir estavas-me a responder e a situar naquilo que tinhas para oferecer, e eu disse, ok, é mesmo isto que eu preciso, porque eu começo a sentir que tinha que criar a minha marca, como acho que se calhar muitas pessoas sentem em processos muito seus. Após rupturas, é após momentos em que tem que se virar páginas. E foi depois de eu me mudar, de voltar ao Porto. Eu estive a trabalhar muitos anos fora do Porto, e quando voltei ao Porto, profissionalmente encontrei um espaço de um vazio grande, de um silêncio grande em relação àquilo que era a minha prática profissional anterior. Eu era nutricionista by the book, 5 dias por semana, às vezes 6, de registro hospitalar. E sempre gostei muito de trabalhar em hospitais, mas também sempre fui recebendo feedbacks de que tinha uma abordagem muito humana e tinha uma abordagem, se quiseres, diferente, especial, enfim. E quando vim cá para cima, o meu ingresso no meio hospitalar achava eu na altura, foi muito. Demorou muito tempo, estava a demorar muito tempo. Eu outra vez criar raízes aqui, e realmente esse tempo só me mostrou que não era outra vez fazer o mesmo que eu queria, não era voltar para o Porto para ser aquela nutricionista de bata branca. Era para fazer realmente algo diferente e assumir aquilo que as pessoas nos hospitais me iam dizendo muito, que isto nem parece uma consulta de nutrição, uma pessoa vem para aqui e espera receber tudo menos isto é tão giro, esta forma de ver, Ana tem que explicar isso a mais pessoas. Então foi o momento, depois de eu achar a tal suposta resistência em me montar, em me estabelecer aqui novamente no Porto, eu percebi que este era a porta que me estava a ser aberta pelo universo, eu acredito mesmo nisto, olha, é agora, Ana, é agora. E pronto, e fui ensaiando a minha voz e procurei-te. Posto ensaia na tua voz, isso é novo para mim.
Em que sentido? Ensaiar? Olha, isto eu sei que a gente já se conhece, não é? Eu sei onde é que tu queres chegar. Esta foi a minha muralha, sabes? Foi o muro que eu tive que escalar. Foi Uhum. eu capacitar-me que ia ter pessoas que iam escutar-me, que ia ter pessoas que iam não só escutar, mas achar muito interessante aquilo que eu tinha para dizer. E, e quando eu transcendi essa vontade mínima para me expor, lá está, para criar uma página e para me mostrar, e para começar a escrever, coisa que eu sempre fiz, mas escrever para mostrar, não Para é? mostrar, não é? E isto é um lugar de muita vulnerabilidade, porque eu quero partilhar, mas Uhum. depois é aceitar que eu estou de facto a expor-me, estou a mostrar-me. E há várias interpretações disso, e vão haver pessoas que vão entender-me de uma forma e outras de outra, mas estar à vontade com isso. Foi de facto a muralha que eu tive que escalar. Eh, acho muito interessante porque, numa das questões que eu estava a ouvir da conversa anterior, tu falavas Uhum. exatamente que as próprias pessoas do contexto hospitalar acabavam por ir-te procurar na tua página para ouvir-te falar mais também desses temas. Sim, sim, sim. Eu aqui, quando eu lá isto foi muito de dentro para fora. Eu acho que quem chega à minha página agora vê o que eu mostro, mas, só mesmo, olha, com podcasts como este, com momentos em que nós estamos a partilhar desde o ground zero, é que, se consegue explicar o parto das coisas e as dores desse parto. Então, quando eu percebi que, bem, nutrição clínica, pura e dura, eu não consigo ser essa pessoa. Adoro, Uhum. as minhas origens académicas, tenho essa especialidade em nutrição clínica, mas eu posso entregá-la, por isso continuar a respeitar aquilo que é a minha profissão, mais se quiseres, da visão conservadora da coisa, mas entregá-la de outra forma. E quando eu integrei isso, disse: "Ok, nutrição clínica, este chavão, até para eu ser procurada assim, não é redutor, não mostra tudo, então o holismo fez-me todo sentido ser a palavra a trazer. Esta abordagem que tudo integra." Tu trazes várias ferramentas, não é? Como, Sim. por exemplo, a cristaloterapia, Sim. mais recentemente a visão sistémica. Sim, essa foi o meu último, já não foi o último, porque entretanto também já abordei um bocadinho do Human Design. Aquilo que eu me vou apercebendo, Gisele, eu acho que isto também se calhar é comum, não é só meu, é comum a tantas outras pessoas, é ferramentas que eu procuro, formações que eu procuro para mim, enquanto Ana. Uhum. Eu sinceramente não me recordo de alguma vez ter feito alguma formação para a nutricionista Ana colocar ao serviço dos seus clientes. Foi para a Ana pessoa, a Ana mulher. Uhum. Então, desde a cristaloterapia, desde as constelações, o reiki, enfim, outras coisas que eu fui fazendo, esta parte também da escrita criativa, a minha entrega a estar, olha, em círculos, a estar em Uhum. espaços que me permitam estar em círculo e eu partilhar as minhas coisas. Tudo isto que eu vivi enquanto Ana, pessoa, mulher, é isto que eu depois, coloco ao serviço daquilo que é a minha abordagem. E que te faz uma abordagem única, porque depois também usas a tua própria intuição Sim. para servir a ferramenta que mais for a chamada para aquele momento, para aquela determinada pessoa, não é? Sim, sim, e olha, tu estás agora a tocar num aspecto que, se quiseres, tem sido a minha última grande. A intuição é uma ferramenta que nasce connosco, óbvio,
mas em que medida é que tu depois a utilizas e a mestria que acabas por ter, a noção, o respeito que acabas por ter, eu acho que isto é uma evolução constante. E eu diria que é a última grande ferramenta que eu estou a colocar ao dispor, porque se calhar também teve que ser assim, foi o meu próprio processo de crescimento, e depois de eu encontrar, de estar segura naquilo que eu tenho para entregar, e de encontrar uma forma de falar, uma forma de mostrar, é cada vez mais sobre só estar com a pessoa, estar presencialmente ou estar online, para mim é exatamente igual, mas há coisas que eu sinto, há coisas que eu percebo que tenho que entregar, que tenho, ou perguntas que tenho que fazer. Ainda há pouco tempo, só uma questão curiosa, eu a pedir o nome completo da pessoa, que é só aquela coisa identificativa, vá, mas que a partir do momento em que eu percebi que só a pessoa dizer o nome completo e ela a seguir fazer um comentário sobre esse nome, isto já é suficiente, já foi suficiente e tem sido algumas vezes Uhum. suficiente para se abrir espaço para uma sessão. Então é a intuição que guia isto e é o meu esse olhar às vezes de ok, há aqui qualquer coisa e eu sinto também no corpo, e agora também estou à vontade para falar nisso. Sinto, tenho sensores em mim que eu já começo a reconhecer que, ok, isto é informação que o outro está a passar, que não é para passar em vão, é para nós esmiuçarmos. E pronto, e é um bocadinho estes 3 anos têm sido esta construção. Ah, isso é tão maravilhoso. Eu também, trago muito essa prática, não é, da intuição, mas de outras ferramentas, porque, depois permite-nos também, não só observação da própria pessoa que está do outro lado, mas também na própria dinâmica do atendimento. Não sei se vês isso dessa forma, mas, por exemplo, falaste aqui no Human Design. O meu trabalho, quando é feito com projetores, tem uma dinâmica completamente diferente quando é Sim, feito com geradores, por exemplo. sim, Então sim, eu sim, já sei, de certa forma, o que esperar a nível de dinâmica, não é? A nível de energia que eu preciso despender para uma sessão, por exemplo, sim. varia conforme o perfil ou o próprio signo astrológico da pessoa. Isso ajuda não só no atendimento, mas na nossa própria gestão como profissionais, não é? Sim, sim, olha, eu concordo completamente. E ainda há pouco tempo estava a ouvir uma gravação de uma era terapeuta, mas entretanto já é uma grande amiga minha que é astróloga, e eu de vez em quando procuro-a, e pronto, é uma das minhas ferramentas de autocuidado que eu adoro. E estava a escutar uma sessão, acho que até foi a primeira sessão que nós fizemos as 2, e ela a dada altura, quando me estava a devolver algumas coisas sobre mim, ela dizia por brincadeira: as empresas, as instituições deviam ter todas acesso, aos mapas astrológicos das pessoas, tanto seria tão mais fácil, tão mais eficiente e equipas tão melhor montadas se houvesse realmente este agrupamento de pessoas com determinados perfis. Uhum, E é isso que tu estás a dizer. Eu, por exemplo, eu só consigo, só quando a pessoa já está comigo em consulta, é que eu peço o nome completo, peço a data de nascimento, por isso eu não tenho antes, mas se calhar também, olha, pode ser que um dia desenhe a coisa para ser assim, mas não tenho previamente acesso a esses dados. Mas é muito interessante porque, em relação concretamente ao Human Design, eu às vezes dou por mim a fazer ao contrário, porque a pessoa está a agir ou a comportar-se ou a falar de determinada forma, e eu começo ali, ela se calhar é geradora, mas eu tenho que confirmar isto, e depois peço mesmo à pessoa: olha, dá-me aqui os teus dados, como se fôssemos fazer um mapa astrológico, e de aham, repente, naqueles segundos, sai o desenho e eu depois, pronto, acabo por afunilar muito mais o meu estilo de comunicação, não é? Não uhum, negando nada no processo intuitivo, mas sendo muito mais concreta na comunicação, tendo em vista ao outro, a maneira do outro entender. Então, sim, eu acho que estas ferramentas, como estás a falar, deste o exemplo do Human Design, ou já nem sei se fui eu há pouco, a visão sistémica é outra, por isso há leis segundo a consciência sistémica, e quando a pessoa começa a falar, eu começo a perceber se essas leis estão a ser
desafiadas, se até estão distorcidas de alguma forma, ou não. Por isso, atalha-se e consegue-se chegar aos núcleos de trabalho de uma forma que eu acho mais eficiente. Agora, que é fácil, às vezes, em termos de intensidade, não, não é. É. Ainda ontem, vi uma partilha de stories tuas, não é, a falar de 2 casos onde uma filha de 30 anos ia a uma Ah, consulta com a mãe e o quanto isso dizia sobre a própria pessoa e ao contrário com a mãe, que ia com a filha à consulta, mas era a filha que fazia as perguntas, não é, então o quanto isso já diz sobre a própria pessoa e o próprio processo, não é? sim, sim, claro que eu corro um risco cada vez que me exponho a falar de casos clínicos, eu corro um risco, mas lá está, é um risco que eu estou disposta para continuar a correr, que é, não há só uma visão, não há só o preto e branco, isto também tem muito que ver com o meu próprio desenho de Human Design, então eu honro isso, não consigo ter só a visão dual. Então, e às vezes, quando nós queremos sintetizar informação e queremos só dar aquele cheirinho de um caso clínico, podemos às vezes ser interpretados como caramba, mas então qual é o problema de uma filha, de uma rapariga de 30 anos, ir com a mãe? Sabes lá se a rapariga estava com alguma dificuldade ou tinha alguma questão que necessitasse ter a mãe ali ao lado? Por acaso, concretamente ontem, eu não recebi nenhuma dessas perguntas, mas às vezes é interessante perceber que estas interações também refletem sobre nós e sobre, ok, de que forma é que eu estou só a comunicar pela minha lente, ou, e por isso parcial, não é? Mesmo não querendo, ou estou a conseguir abranger todos os cenários. E isto para dizer que a visão sistémica não fecha sobre, qualquer mulher, no caso concreto que estavas a falar, qualquer mulher de 30 anos tem que vir sozinha às consultas, não fecha, mas dá pistas para Pistas, porque é claro. que ela vem sozinha e Uhum. começarmos daí a desbravar terreno. Uhum, claro, claro. É isso tudo. Tu tocaste aqui num ponto, não é? Tocaste em 2 pontos, não é? No ponto de quando te expões no digital, sentires em primeiro lugar a vulnerabilidade e em Uhum. segundo lugar aqui estar sujeita a questionamentos, não é? Sobre esta visão. Como é que encaras estas perspectivas? São os teus maiores desafios lidar com essa vulnerabilidade e essa exposição ou há outros desafios maiores? Olha, mais uma vez eu acho que isto é um processo e é uma coisa que se vai construindo. Eu levava e ficava às vezes, não diria, não sei se sentida comigo, mas abria-me aqui caixas de Pandora cá dentro, quando, às vezes, olha, vou dar um exemplo concreto. Nas situações em que eu partilho momentos vulneráveis meus, em que escrevo Uhum, sobre isso, meus particulares, da minha vida pessoal, e às vezes sou muito concreta e às vezes sou mais abstrata, não é porque não quero dar muitas informações, é porque é assim que eu sinto que tenho que comunicar no momento. Às vezes eu sei que a minha escrita é um bocadinho meio simbólica, às vezes um bocado abstrata, mas por isso uh, eu comunico a algum momento desafiante e chegou-me a fazer muita confusão quando as pessoas me devolviam: "Está tudo bem, mas o que é que se passou?", sabes? Aquilo que e eu fui percebendo isto e ainda há pouco tempo estava a falar isso com um amigo meu, porque é que isso mexia tanto comigo? E depois eu percebi, porque a minha intenção é continuar a mostrar que está tudo bem em falarmos de dias cinzentos. E é trazer essa normalidade, trazer essa à vontade, não é esperar: "Ai, mas então o que é que se passa? Está tudo bem?". Não, está tudo bem. Esta também é uma parte da Ana, que hoje o dia não está fácil. Hoje a filha foi-se embora e nem quis que eu a fosse acompanhar à porta da escola. Sim, já estou nessa fase, não é? Uma criança pré-adolescente. E eu, ai, fiquei assim com o coração mirradinho, mas claro que está tudo bem. Por acaso resolvi isto em 2 segundos, não me fez sentido
escrever sobre isso, porque às vezes é mesmo a escrita que me faz elevar peneirar, sabes? Peneirar aqueles estados emocionais mais imediatos e depois só fica aquela, pronto, ainda bem que ela está a desempoeirar-se e a ir para a vida leve e solta. Então, hoje não escrevi sobre isso, mas isto então às vezes fazia-me confusão. Quando eu mostro coisas fixes e palhaçadas e porreiras, é só risinhos e bonequinhos a rir. Então, e quando eu mostro um dia mais cinzento, o que é que se passa? Está tudo bem, tudo muito a estranhar. Eu já percebi que é empatia, não quero levar para cosquices de ai, diz-me o que é que se passa, até porque eu não tenho assim tanta intimidade com a maioria dos meus seguidores, não é? Mas era reativa, até que percebi que, pronto, independentemente da opinião do outro e da pergunta que o outro me faça, eu vou continuar a devolver. Está tudo bem. Hoje é um dia em que eu estou mais a mergulhar em processos dolorosos, ou do passado, ou receios de coisas do futuro, enfim, como um mortal. E está tudo bem. Muitas pessoas nesses dias, fecham-se ou não publicam, não é? Como é que tu tens um compromisso contigo mesma a publicar, sempre? Como é que funciona essa gestão tua com as redes sociais? Olha, eu numa fase inicial, até mesmo mais nos inícios contigo, achei, do ponto de vista assim conceptual, achei que se eu quero gerar movimento, eu tenho que entregar todos os dias algo. Chegaste inclusivamente numa fase em me sugerir, porque era uma das hipóteses também, por isso isto aqui logo nos nossos inícios, de até deixar publicações feitas e agendar essas publicações para estarem com um determinado ritmo. A verdade, Gisela, é que eu não consigo ser essa pessoa. Uhum, Não consigo. Olha, já percebi que stories é uma dinâmica que eu adoro e é uma dinâmica que eu uhum. diria diária, que não faço porque, ai, hoje ainda não pus story nenhuma, tenho que dar cenourinhas aos consumidores ou aos seguidores. Não. É porque a comunicação é uma coisa que é muito fácil para mim, é inata. Então, dizer qualquer coisa, nem que seja uma brincadeira no dia, eu faço sem esforço nenhum. Em relação às publicações, também é quando me dá vontade e digo-te, porque eu tenho muito este lado emocional, que é uma característica minha, faz parte da minha forma de ser. Eu tenho momentos em que preciso de escrever quase de tem que sair, porque está a ser muito demais para eu carregar neste momento, então tem que sair. E acontece muitas vezes eu revisitar aqueles textos e dizer: "Olha, ainda bem que saiu porque tinha que sair daquela forma, nem sequer edito nada, nem tiro nem nada", e acontece uma ou outra vez, passado algum tempo, eu olhar e: "Ai, naquele dia estava assim meio calma, que caos", e não faz sentido, Uhum. não faria se calhar aquilo naquele dia, ou seja, voltando para trás, poderia às vezes não ter escrito. Mas olha, a moral da história é que é um bocadinho esse o percurso que eu quero deixar também no meu feed. Ok, mas estás a falar de escrita. E a escrita no Instagram acompanha normalmente um post. E como é que fazes isso? Olha, hum, eu tenho, olhando para aquilo que eu faço, por isso não te vou dizer o guião que eu sigo, é olhando em retrospectiva para aquilo que é o meu histórico, do que eu faço, Uhum, eu gosto muito de selecionar arte, pinturas, uhum, desenhos que aparecem no Instagram. Normalmente são pinturas, desenhos, enfim, coisas gráficas que eu guardo. E depois é isso que eu incluo uhum. em textos que eu queira escrever. Vou buscar uma pintura, vou buscar uma imagem qualquer, por isso, muito aleatório, não é nada das cores da marca da Ana Guimarães. Isto eu fui percebendo que quando há estes posts que não têm as minhas cores da marca,
é a Ana a ser só aquela alma que quer pegar numa caneta e quer escrever umas coisas. E quer que essas coisas fiquem, de alguma forma, eternizadas, né? Se é que alguma coisa no digital fica eternizada, mas ficarem eternizadas no meu mural. Quando são questões mais da Ana profissional, eu acabo por ir buscar a imagem e as minhas cores e o logotipo, as minhas fotografias. Adoro que chames o feed de mural. Adotei esse conceito a partir de agora. Olha, foi sem pensar, é assim que eu chamo, curiosamente, não sei. Para mim é isto, e é com angústia às vezes que, olha, é uma coisa que eu faço às vezes nas férias. Vou andando para baixo, para ver o que é que eu escrevi, qual era o meu estado de espírito naquele dia, a fase que eu estava a passar, e às vezes é com angústia do género, ai, isto já está tão lá para baixo que ninguém vai, que ninguém vai algum dia ler ou saber destas Anas todas. Mas enfim, são processos mesmo, são deslumbramentos meus. Mas a minha página Sim, tem também mas esse lado. ela é uma página, para mim, é uma página muito rica. E também tu trazes aqui este lado de que não é preciso estar sempre a criar, não é? Ou seja, Sim, tu fazes isso com alguma maestria, tanto tu mencionaste agora as imagens bonitas, não é? Mas também fazes isso com a rúbrica daqueles vídeos engraçados, não é? Ou seja, há sim, remix. Então, eu acho que é um exemplo, um ótimo exemplo de que nem sempre precisamos estar a criar tudo de raiz, não é? O conteúdo existe para ser repartilhado também, reutilizado, ahm, sim, e sim, isso olha, torna a tua página muito enriquecedora também por causa disso. estavas a falar agora de uma coisa que eu nem me estava a lembrar, mas ainda bem que tu agregaste aqui, que é, pronto, nomeadamente aqui nos Reels, há coisas que para mim fazem sentido e eu gravo, gravo, guardo e depois faço essa remistura, de facto, sim. Mas também tive fases em que estava a querer explorar mais o movimento da página, em que tu lês não sei quantas coisas, que tens que publicar um Reels todos os dias. Ai, Gisela, fiz isso para um dia ou dois e depois estares completamente contra a tua natureza. Então, ter uma página deste género não pode ser uma escravidão, não pode ser, ia, não me apetece nada, mas agora vou ter que ainda escrever hoje, porque não sei o quê. Não consigo. E acredito mesmo que a verdade daquilo que nós comunicamos, seja naquilo que nós dizemos concretamente, também tem que ser uma verdade na frequência com que nós publicamos. Eu estive doente, fui submetida a uma cirurgia e fiz uma pausa, não publiquei, não escrevi, não dá. É uma pressão muito grande, não é? Sim, E é uma pressão, é isso, leva muitas vezes a uma contradição, não é? A necessidade de vender e a necessidade de publicar muitas vezes não são compatíveis, justamente porque a necessidade de publicar tira-nos do nosso centro, da nossa verdade e deixa de atrair as pessoas alinhadas com aquilo que queremos também, não é? Por isso, sim, sim. às vezes E custa, mas voltar a esse centro, e a esse alinhamento e essa expressão é desafiante, mas pode ter resultados maravilhosos. Porque tu não eu tens acredito dificuldade com que as sim. vendas, não é? E publicas no teu ritmo. Exato, e é isso. Por isso é uma questão muito interessante de vermos até que ponto é que nós precisamos ter realmente não sei quantos likes e não sei quantos, 1000 seguidores, quando aquelas pessoas que vão parar, porque aquela imagem que eu selecionei daquela pintura, ai, aquilo também mexeu com ela, e clicam e têm 2 ou 3 minutos para ler o texto que eu escrevo, são essas pessoas que eu quero atrair. São essas pessoas que eu quero atrair, Exatamente. não são as pessoas do como é que é? Do scroll. Do scroll infinito. Isso até invalida uma das perguntas que eu tinha para ti, que era tentar perceber, né, como é que tu lidas, com cada vez mais terapeutas a comunicarem online. Como é que lidavas com se te sentias desafiada a destacar o teu trabalho? Olha, essa é uma boa questão, essa é uma boa questão.
eu já fui a pessoa de sentir, e já tive esses momentos de sentir pressão, inclusivamente, e vou-te dizer isto agora, não é indireto, mas é, que é de não foi deixar de seguir, porque também não fazia sentido deixar de apoiar o trabalho de outras pessoas, mas deliberadamente não entrar em determinadas páginas, porque eu Uhum. sentia esse peso da comparação. Sim. Sentia essa pressão de: "Epá, aquela fulana já está ali a fazer mais não sei o quê, pá e eu ainda ando aqui a ver se qual é o título que eu arranjo para". Ah, Ai. então foi um exercício, olha, foi pá é o ano passado, Gisela, o ano passado, até acho que foi nas férias do verão, que quer a gente queira, quer não, acaba por ter tempo, um bocado mais de tempo para estar nas redes sociais. E eu estava a sentir até mesmo palpitações, sabes? Entrava e levava ali com mais uma paulada de caramba, não sei quem está a produzir, não sei quem já fez, não sei quem lançou, não sei quem tem não sei quantas, já está esgotado o evento. Não. Então, essa pressão da comparação foi mesmo um exercício mental de não vais abrir determinadas páginas. Vais seguir ao teu ritmo, da tua forma e vais acreditar que está tudo certo. É isso tudo. Que valiosas lições que tens passado. Vai-se fazendo e sabes, aquilo que nós estamos agora a fazer as 2 que vai estar com esta roupagem de podcast, mas eu acho que é exatamente isso que o universo das pessoas que tu queres chegar e o universo das pessoas que eu quero chegar é disto que é preciso. Haver momentos de partilhas, haver momentos em que as pessoas falam exatamente dos seus próprios processos. E eu Sim. também, quando tenho aquela rubrica que são as palavras com mãos, Uhum. é essa, já não faço aqui algum, não faço um há algum tempo, mas é essa a intenção, é trazer pessoas, dar espaço para pessoas que me inspiram, falarem dos seus processos. E estas questões de como eu e como tu e como outras pessoas que estão aqui no digital e que querem continuar a crescer, porque a verdade é que eu e tu queremos chegar a cada vez mais pessoas. Isto é Claro. inquestionável. Nós queremos chegar a cada vez a mais pessoas. Mas isso ser necessariamente por um crescendo de não sei quantos seguidores, eu ainda não sei, não tenho essa resposta. Agora, que há a pressão da comparação, há. Então eu agora percebo que tenho essa escolha, ou eu deixo que aquilo venha todos os dias abanar um bocado as minhas estruturas, ou eu pura e simplesmente fecho os olhos e não vejo, não abro. Claro. É uma boa estratégia. Até eventualmente haver esse trabalho em que aquilo já não incomoda mais, não é? Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Por isso eu admito perfeitamente que isto esteja a ser uma manobra minha de Uhum, autopreservação, não é? E uhum, de não desnutrição, até eu estar nesse patamar seguinte de: "Ah, olha que impecável e não sei o quê", porque eu fico muito feliz com as outras pessoas, a verdade ainda por cima quando são pessoas que eu conheço, fico claro. genuinamente feliz por elas estarem nesses milestones. Agora, depois não, mas isto são as nossas próprias questões, não é? Sim, mas isso é uma linha tênue, porque lá está, são pessoas às vezes que nós admiramos, são perfis, pessoas que nos inspiramos para termos ideias, muitas vezes, Sim, e sim. que, por vezes pode-nos abalar dessa forma ou por vezes, hum, podemos entrar, por ressonância ou por similaridade, tentar fazer como, Sim, e não é algo que é adequado para nós e acaba trazendo também aqui alguma frustração, portanto, é tal e preciso qual. algum distanciamento, sem dúvida, e o distanciamento não significa que nós deixamos de apoiar aquela pessoa. Eu Sim, sim, tenho, uma colega com quem fiz, um curso e nós as 2 não seguimos uma a outra justamente porque temos coisas, que nos, trazem sentimentos menos interessantes, ok, e que já tivemos giro. a oportunidade de falar sobre isso, então nós não nos seguimos uma à outra, mas de vez em quando, mandamos uma mensagem a ver como é que estão as coisas, se está tudo bem e já trabalhamos juntas, mas não nos seguimos, porque há coisas que nos afetam. E nós tendo essa consciência,
sabemos que existe esse distanciamento, mas que o não seguir não significa que não apoias aquela pessoa, Tal e qual. Tal e qual. não é? Então é Hum. isso, e essa nota de, como tu disseste agora, de às vezes o estarmos a olhar, leva-nos a querer fazer de uma forma idêntica e depois é isso, não tem que ver com o nosso estilo, não tem que ver com a nossa forma de comunicar e mais tarde ou mais cedo nós chegamos aí. Pode Nós ressoar, mas se vier de nós, do nosso próprio processo criativo, virá diferente, não é? sim, E é preciso voltar a esse centro e muitas vezes deixarmos de estar constantemente a consumir ajuda-nos também a voltar a esse centro. tal e qual. E agora tu estavas a falar, e é interessante como é que o que tu disseste me levou aqui a uma coisa que também já em conversas nossas, isto a propósito ainda das vezes de ter uma regularidade a fazer Aham, posts ou a publicar, há algo que eu acho que também é uma grande conquista para qualquer pessoa, é perceber que enquanto animal que somos, não é? Enquanto bicho, nós estamos integrados na natureza. Então, há momentos em que a natureza está latente, em que está letárgica, em que está a dormir, em que está a hibernar. Então, é perfeitamente natural que nesses momentos determinadas pessoas, por muito comunicativas e adorar palavras e escrita que adorem, mas que percebam que o ritmo não é de fazer, o ritmo não é de produzir, o ritmo não é de pôr cá fora. É de estar literalmente a dançar ao ritmo da natureza, para depois, quando os bichinhos vêm cá para fora e as florzinhas nascem e toda a gente borboletinhas no ar, aí se calhar é também, não é coincidência que é quando também nós, se calhar, estamos mais enérgicas para mostrar coisas, que a Blossom também vem com outra força, não são acasos, não é? Não são acasos. E acho que para pessoas empreendedoras, isto é um lugar básico, é um lembrete básico, mas de tão básico que é, nós não olhamos e não nos lembramos. É do ter esse calendário desses 365 dias, percebermos que vai haver momentos em que nós não vamos querer fazer nada e outros momentos em que vamos querer fazer claro. tudo e estamos a fazer publicações às 3 da manhã, porque estamos com aquela pica toda e tem que ser. Ai, socorro! E tem que ser. Publicações às 3 da manhã não dá, né? Pois, eu sou geradora manifestadora, por isso a velocidade às vezes não tem, Oh, não meu olha para o Deus! relógio. Mas isso também são desafios às vezes giros. Quando eu estou a fazer stories, às vezes quero publicar qualquer coisa nas stories, quero publicar e depois olho, ai, já é tipo 1 da manhã? Então, malta, agora quem é que vai estar a ver isto agora? E depois vai amanhã com isto de ter saído à 1 da manhã. O que é que vão pensar desta rapariga que quer que as pessoas descansem? Ela está à 1 da manhã a produzir. Então, isto também são coisas giríssimas de ir gerindo cá dentro, mas que no limite é mesmo isso, é honrar aquilo que faz sentido e carregar no enter se tiver que ser mesmo. Hum, honrar esses ciclos da natureza é Sim. muito importante, mas não significa quando dizes o hibernar, não é? Não significa Uhum. que podemos estar totalmente ausentes, mas podemos reconhecer esse estado e estarmos em mais alinhamento com ele. Por exemplo, a nossa página muitas vezes representa o nosso negócio, não é? Então, Certo, se certo. estamos nesse estado, não precisamos estar 100% fechadas, mas podemos fazer partilhas, com menor gasto energético, como partilhas Sim, sim. antigas, reciclagem de conteúdo, Sim, sim, olha, e é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que é isso, essa né. visão essa visão empreendedora, claro que faz parte dessa estrutura, por isso não é literalmente virar aquela tabuleta como nas lojinhas do aberto para o fechado, não é parar. É isso, é perceber que se calhar a nossa velocidade está menor, a nossa capacidade de atenção e de foco também está menor, então rentabilizar isso com, olha, uma das dicas que tu me disseste, nem sei se te recordas disso ou não, mas que foi este repostar, por isso ir buscar conteúdos que periodicamente, não é periodicamente, é
porque isto não tem, lá está, não tem nenhum rigor, mas há tantas coisas que ficaram no mural e que são úteis, então por que não voltar a Trazê-las fazer o para si outra refresh? vez. Porque há Claro. sempre mais seguidores e há pessoas que nunca viram aquilo. Então, aqui tu ficas alinhada, estás disponível, estás a gerar movimento no teu negócio, mas estás em processo eficiente, que é a grande diferença. Uma coisa é eficácia, outra coisa é eficiência. Então aí tu estás a fazer o que é suposto para fora, mas com poupança de recursos muito, muito grande internamente. E as 4 estações num ano e também num mês, não é? Porque E num dia, que é o meu caso, e num dia às vezes nem eu me aguento. porque gerir essas emoções todas, nesses ciclos todos, às vezes é mais fácil fazer um compromisso de publicar todos os dias do que ficar atenta a isso, não é? Se calhar para algumas pessoas isso funciona e por isso acho que também o giro de nós as duas estarmos a falar é estarmos a partilhar o que é que para nós funciona e tu, que és a mestra dessas coisas, explicares as formas diferentes e depois cada cliente teu perceber, ok, não, mas para mim eu preciso todos os dias aquilo estar a sair às 9 da manhã uma publicação. Ótimo, impecável. Ai, eu sou um caso à parte, porque eu testo tantas abordagens para perceber o funcionamento de cada uma delas que eu encontrar a minha própria é bem difícil, não é? Ou seja, eu ando aqui, A tua só pode ser consigo dar assistência é salada porque russa, é essa salada conheço-as russa, muito bem, não é? Ai, certo. tão bom. Eh, Olha, eu queria, não sei se tu tinhas alguma pergunta dessas para mim ou não, mas há uma coisa que eu nesta conversa ainda gostava que ficasse, que uhum, foi um comentário, tu foste na nossa colaboração, foste estratégica em vários momentos, e dentro desses vários momentos, às vezes há frases que ficaram, não é às vezes, algumas frases ficaram mesmo, e eu recordo muitas uhum. vezes de umas quantas frases tuas, tipo processos de não, deixa lá lembrar-te daquilo que a Gisela te disse, calma. E uma delas foi quando nós, depois de estarmos aqui à vontade com a minha página do Instagram, tu dizes-me a dado momento sobre o tal eternizar das coisas. De facto, uma rede social é uma coisa e um site é outra completamente diferente. E também Uhum. foste tu que cutucaste esse processo em mim. Porque se calhar eu, como estava a descobrir o Instagram de novo, porque eu própria tinha uma página pessoal muito, muito, sei lá, com meia dúzia de coisas e não estava no Instagram há não sei quantos anos, era mesmo muito caloira, eu provavelmente ficaria ali mais algum tempo deslumbrada só a brincar e a testar e a fazer coisas no Instagram. E há um momento estratégico em que tu dizes que se calhar é agora que faz sentido tu pensares em mais canais de comunicação e em canais com outra, que te deem outra seriedade, que te deem outra vez um chão mais sustentado, e em boa hora eu escutei o teu conselho, porque foi o passo a seguir que nós demos, depois de me ajudares com a página do Instagram, foi em construir comigo o meu site e de facto é uma coisa que não tem nada a ver com o Instagram, é mesmo, não, nem acho que se complementem, são coisas completamente diferentes e são. É, 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 Está-me aqui a faltar a palavra, mas eu não sei se é de uma forma. Olha, eu vou dizer elegante, sabes? É como se a Ana Guimarães Nutrir estivesse de uma forma muito seletiva, muito elegante e eternizada. E que tem um É. bocadinho de tudo, tem ali um bocadinho de tudo, há ali um cheirinho do que é a minha personalidade, e depois acho interessante haver essa fusão, essa hum, correlação entre o site poder atirar para o Instagram, que também foi uma sugestão tua. E então aí depois as pessoas te explorarem mais do que é o meu trabalho Uhum. ao dia. Mas o estar dessa forma eternizada, essa minha apresentação, eu acho isso uma delícia. E há relativamente pouco tempo nós as duas tivemos
a apurar mais ali uns pormenores, e eu própria já não olhava para o meu site com aqueles olhos mesmo de, ok, isto é meu, e estive ali outra vez a deliciar-me, ai meu Deus, que coisas tão, tão bonitas, que tudo, tudo. Então, grata por também me teres desafiado a subir a parada, fez todo sentido. E estou certa que as nossas viagens ainda têm aqui muito mais rotas. Ainda há muito caminho, mas Sim, isso que tu trazes do site é muito relevante. É, a palavra que eu costumo utilizar é intemporal, não é? pronto. É porque o site, para mim, ele é o centro, não é? Ele é teu e ele espelha aquilo que tu és, não é? Enquanto pessoa, nessa fusão de pessoa e profissional, Uhum, com o teu valor e a tua personalidade, e o teu servir. E, e ele representa isso de uma forma sólida, não é? O chão, não é? E eu, para sim, mim, é muito o centro. E, e também não foi só isso, o site também impulsionou-te a questão das fotografias profissionais, não é? Porque uma coisa leva sim, à outra e que tal e foram qual. extremamente importantes no teu caminho também. Um, e essa forma intemporal são duas dinâmicas muito distintas, não é? O site como uma base e o Instagram é muito mais dinâmico, então ele acaba por não mostrar. São formas diferentes de mostrar a Ana, não é? Mas um Sim, site lá está, é teu e é aquela peça artística quase, não é? sim, sim, Porque sim, há um trabalho interno envolvido, há arte ali. E o sim, Instagram é muito mais dinâmico e não mostra, para além disso, não é teu, não é? certo, É um certo. ponto É de isso. contato. Essa palavra, o intemporal, pronto, eu estava a falar do eternizar, mas acho que é mesmo essa a palavra, Gisela. É isso, tu, claro que depois os gostos discutem-se, mas teres essa ferramenta em que é pensada ao detalhe, todos os campos, o tipo de fotografias, a quantidade de informação, o conduzir, ser uma experiência para quem entra, não é, no site, haver um fio condutor, então a tua construção aqui foi, eu deslumbro-me cada vez que vou lá, é mesmo, deslumbro-me porque já se passaram algum, foi em 2023? 2023, eu tenho ideia, Acredito que foi sim. um ano depois, Uhum, uhum, sensivelmente um ano depois de nós nos conhecermos, que também, mais uma vez, foi um processo muito orgânico, porque tu, a seres aquela pessoa que eu preciso de ter na minha vida, Ana, até ao dia não sei das quantas, envia-me conteúdos, e eu, tá. E às vezes era, outras vezes eu dizia-te: não, ainda não tenho nada escrito, ainda não tenho feito. Então, na tua orientação, na tua guiança em termos práticos e pragmáticos, tu conseguiste sempre respeitar este meu lado de vamos indo e vamos vendo. Se eu hoje estiver com vontade de escrever, até escrevo se calhar 3 páginas, às vezes não me uhum. arrancas uma frase porque eu não estou para aí virada. Então, foi sempre também uma coisa muito interessante na nossa colaboração. E também eu não tenho felizmente, não tenho outras comparações, e digo felizmente porque pronto, acertei logo à primeira. Mas acredito que se calhar outras parcerias são mais não, mas tem que ser, e olha, desunha-te, ou não sei, mas tens que me entregar. Nunca senti nenhum tipo de pressão, muito pelo contrário. Até acho que nisso É, também estivemos muito alinhadas. é justamente por estarmos alinhados em relação a essa necessidade de não haver pressão para conseguirmos extrair, expressar de nós mesmos aquilo que vem da alma, não é? Ou seja, às vezes é preciso respeitar esse tempo. ehm, E, portanto, é imprescindível para mim acolher isso no meu método de trabalho, porque é isso que torna, é dar campo para as pessoas se expressarem, não é? Certo. Campo e ferramentas, não é? Sim, sim. Porque tu és também um exemplo maravilhoso de expressão criativa, não é? Porque só foi preciso dar ali alguma guiança no Canva e a nível
de design prático para tu te expressares criativamente e te lançares a criar os teus próprios posts, não é? Sim, eu nem É, conhecia o Canva antes de falar contigo, eu nem sequer sabia que aquilo existia. Então foi muito giro porque, e depois também tu deves-te recordar, quando tu me deste ali aquelas, primeiras ferramentas e depois parecia uma criança numa loja de numa loja de doces, estava sempre a experimentar e a fazer assim: "Ó Gisela, depois isto troca de lugar, como é que eu consigo fazer que não sei quê?" E tu com a tua eterna paciência a perceber o meu deslumbramento, mas depois a ser só, ok, lá está, a dar o chão para, sim, isto é assim porque acontece assim. Ah, ok, pronto, já percebi. tu és um exemplo incrível, eh, a nível da forma como tu te expressas, da forma como tu geres o teu negócio, da forma como tu estás presente no digital, dessa forma original, criativa, autónoma. Eh, Tenho mesmo muito orgulho em tudo que estás a construir. Há caminho para fazermos, sem dúvida. Sim, Há mais coisas para trazer ao mundo, seguramente, mas estou muito contente com tudo aquilo que trouxeste e toda essa vulnerabilidade das tuas partilhas também, do teu caminho, daquilo que são os teus desafios. Uau, obrigada, que boa conversa. olha, e eu também queria, agradecer-te, por tudo isto que eu estou, a viver, seguramente só foi possível contigo de lado, sabes? A caminharmos, lado a lado. E isto também, que seja das coisas que ficam eternizadas neste áudio de agora, que é, eu cada vez mais vejo pessoas a quererem ser mais autossuficientes nestas questões e até porque tu, enquanto profissional, deves também ter a noção que há mais aplicações que são agora gratuitas e que conseguem os tutoriais quase que dão as diretrizes todas à pessoa e a pessoa ser autossuficiente e faz tudo sozinha. Eu acho que não é, essa visão é muito redutora. Eu poderia ter chegado ao Canva sozinha, podia, mas não é sobre isto, é sobre tu teres alguém que é profissional de uma área e que te faz as perguntas pertinentes, que te desafia, que te, lá está, que te aporta sabedoria da área dele. Então, fazer sozinho vai sempre ser possível? Vai, mas não faz de todo sentido, quando tu podes ter, essa assessoria e essa guiança. Então, tudo aquilo que a Ana Guimarães Nutrir é neste momento e que eu sei que vai ter sempre aqui a impressão digital da Gisela. É óbvio, é óbvio. Ai, gratidão, que bom, que bom. Grata, minha amiga. Estou mesmo grata. Olha, tinha imaginado um rumo totalmente diferente para a nossa conversa. Ou não exatamente totalmente diferente, mas fomos aqui por ângulos muito, muito, muito focados nas redes sociais e nessa gestão criativa. Não, não contava irmos tanto por aqui, mas gostei. Acho que vai ser muito útil para quem nos ouvir. Porque pouco se fala disso, não é? Muito se fala daquilo que é preciso produzir e fazer e mostrar e resultar, mas pouco se fala daquilo que é realmente, daquilo que são os processos internos que passamos, não é? A comparação, a Sim. inspiração, quando vem, quando não vem, a disciplina, ou são pouco falados, e por isso acho que vai ser muito útil. E sempre que tu queiras abordar, essas tais perguntas que se calhar ficaram, lá está, só falamos hoje daquilo que fez sentido falar, mas se te fizer sentido, abordá-las, convida-me outra vez que eu vou dizer que sim outra vez. Ai, adoro! Ai, Ai, e se quiserem ouvir mais, também temos um Palavra com Mãos e que foste tu a me convidar e eu disse que sim sim, e está não sei lá como no é que meu está, mural, está lá no meu porque mural, eu nunca mais fui ouvir, então não sei as asneiras que disse, mas está ó, lá. está lá, podem pescar. Oh, minha querida, grata, tão grata.
Igualmente, igualmente. Beijo enorme, de muita admiração por ti que eu tenho. E por ti também. Ai, lá estou eu a me engasgar toda, sempre. É por isso que eu não faço isso ao vivo. Ainda.